Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui nesse quarto encontro, último da série de cinema de 2025, uma série que nós iniciamos esse ano, sobre cinema brasileiro, um olhar historiográfico, curadoria do Bruno. Então, queria dizer da satisfação da gente poder estar com esses 4 programas que vão estar no canal da Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Vou passar logo a palavra para o Bruno, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, o Gabriel Carneiro, jornalista, crítico, escritor sobre cinema. Deixar que o Bruno fale mais. E a conversa de hoje vai ser sobre o legado das vanguardas no cinema brasileiro. Obrigado. Obrigado, Érico. Obrigado a todos e a todas. Para a gente é muito importante criar esse espaço de cinema aqui na Fundação, que a gente se habitue também a discutir cinema entre todo esse espaço de museu, de literatura, de música, que a gente já está acostumado a ter aqui. Então, já obrigado pela iniciativa da Fundação e pelo acolhimento, porque né, sempre que a gente tem essa oportunidade de discutir cinema e sua evolução. E como o nosso intuito é ter uma abordagem historiográfica, a gente já teve alguns encontros sobre questões muito pontuais do cinema, preservação, restauração. A gente teve um terceiro encontro também discutindo imagens do Império no cinema brasileiro, a representação do Império. E eu fico muito feliz de fechar então com o Gabriel, que é um grande especialista em cinema brasileiro. É um pesquisador da USP que entende muito de cinema brasileiro e de vários movimentos. Enfim, terminou recentemente também uma pesquisa e que é uma pessoa extremamente qualificada para falar para a gente sobre os diferentes movimentos que a gente teve, o que a gente compreende ou não por vanguarda, a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou pedir para primeiro você se apresentar, falar um pouquinho do seu percurso. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do Bruno e da Fundação, é um prazer imenso estar aqui discutindo sobre cinema brasileiro, ainda mais por esse olhar historiográfico, que eu acho uma coisa muito importante, que é pensar como a história é escrita, né? Porque a história é uma construção social, né? E é muito interessante perceber como essa história vai sendo reescrita também. E a possibilidade daqui a gente estar dialogando vai um pouco nesse caminho, né? Bom, falar brevemente de mim, eu sou jornalista, crítico de cinema, pesquisador. Recentemente eu concluí meu doutorado em multimeios na Unicamp. Minhas pesquisas de mestrado e doutorado, elas dialogam muito com a história do cinema brasileiro, né? É um assunto que eu gosto muito desde o meu começo aí como jornalista, cobrindo na revista Zingu e na revista de cinema, com um foco bem grande em cinema brasileiro. E aí a gente tem se especializado aos poucos nas minudências, né, dessa história, né, tentando trazer ao enfoque certas obras que não são tão conhecidas, certos nomes que não são tão balizados, tão canonizados, e esse percurso aí. Esse também é o intuito aqui do nosso programa, que é de não só falar sobre os filmes jamais conhecidos, os movimentos conhecidos, tentar entender o que mais existe que ajuda a fomentar e a estruturar essa história do cinema brasileiro. Então, a primeira coisa que aconteceu quando eu fiz o convite ao Gabriel, que é um colega de Abracine, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, estamos os dois lá, eu falei, vamos discutir as vanguardas do cinema brasileiro. Vamos falar sobre cinema novo, cinema marginal, o que houve antes deles, o que veio depois deles. E daí Gabriel já falou, mas a gente pode falar em vanguarda mesmo? É exatamente uma vanguarda? E eu fiquei, enfim, achei curioso, porque eu falei, poxa, por que não seria? E eu acho que a gente já começa por aí. O que a gente compreende por uma vanguarda do cinema? E quando a gente pensa nas vanguardas francesas, no Nouvelle Vague, o neorrealismo italiano, a gente não tem dificuldade em pensar nesses grandes movimentos como vanguardas, ou não, é o que veremos agora. E daí eu queria saber como a gente pensa como vanguarda e de que maneira isso se aplicaria ou não ao cinema brasileiro. Para mim, a vanguarda, né, particularmente, sempre teve bastante ligada a essa ideia das vanguardas artísticas do começo do século XX, né? Então, essa ideia de que vem das artes plásticas e que se embrenha pela literatura e para os outros movimentos, como expressionismo, impressionismo, futurismo, surrealismo, enfim, que tiveram, né, seus percursos pelo cinema também, né? E nessa época, então, você tem na França, você tem, por exemplo, Buñuel fazendo filmes ligados ao surrealismo, você tem o pessoal ligado ao realismo francês, você tem o próprio futurismo como escola de cinema que vai, por exemplo, render o Berlim Sinfonia de uma Metrópole, do Walter Ruttmann. Você tem esses movimentos, né, com uma pegada mais experimental de linguagem, uma tentativa de encontrar caminhos não explorados por um cinema que se
busca narrativo, né? Ou seja, esses filmes eles tentam fugir um pouco dessa lógica dentro dessa experimentação das artes, né? E aí a gente tem um pouco dessa ideia de vanguarda ligada a esses movimentos. E no Brasil a gente tem tentativas nesse momento de ligar-se a esse tipo de escola de pensamento, de um cinema menos narrativo, menos amparado nas lógicas que existiam na época. Por exemplo, era muito forte, né, o que se chamava de natural e posados, né? Natural seriam os filmes que hoje a gente entende por documental, né? Que seriam esses filmes que filmam a realidade, filmam as belezas naturais, filmam as pessoas que estão lá no poder, por exemplo, e tinha os posados que seriam as ficções, né? E a vanguarda vem ali tentando um novo caminho, né? Esses filmes de vanguarda. E no Brasil a gente tem exemplos disso, como Limite, que talvez seja o grande filme dessa época e o principal exemplo, né, de um cinema disruptor, experimental, que tentam expandir a linguagem, tenta se ligar a um tipo de coisa menos narrativa e muito próxima das artes plásticas, né, do pictorialismo, da plasticidade. E você tem outros filmes, por exemplo, como São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, que é um filme que vem na linha, né, do Berlim, né, desses filmes de grandes cidades que viram uma febre naquele momento. O mundo inteiro tem filmes de metrópoles, né, que é um pouco de mostrar essa ideia de que como o mundo está se modernizando, né, como o movimento, a velocidade, a tecnologia está transformando as nossas vidas. O filme, o São Paulo Sinfonia da Metrópole, ele tem umas coisas de experimentação de linguagem, mas muito pouco. Ele é um filme até bem careta dentro dessa perspectiva mais experimental das vanguardas, mas ele está ali se inserido nesse momento. Quando a gente vem ali para os anos 50, 60, que você tem esse novo momento de ruptura com o cinema, que é o chamado cinema clássico hollywoodiano, né, que é esse sistema de estúdio, que você tem códigos narrativos, gêneros bem demarcados, um sistema, um star system, né, filmes baseados em elenco, em coisas muito padronizadas, vem um grupo de pessoas que vai querendo romper com esse tipo de paradigma. No cinema, em geral, a gente fala em cinema moderno, né, que se dá esse cinema que rompe, né, com esses paradigmas do que seria o cinema clássico hollywoodiano. E aí vem neorrealismo, novela vague, e aí você pode expandir aí para um cinema novo, para Noboru Bago no Japão, para o cinema paralelo na Índia, enfim, várias escolas nesse sentido, né? E daí você descreveria como movimentos, como você chamaria esses? Eu acho que são movimentos, eles não são movimentos, alguns são, né, mas eles não são necessariamente organizados, né, nesse sentido de que vamos criar um grupo que vai pensar o cinema dessa forma, é mais natural do que isso, apesar de você ter, né, uma intelectualização do processo, né, escrita de manifesto, uma ruptura mais pensada, né, pragmatizada nesse sentido, mas existe desse desejo de romper com certos pressupostos, né? A novela vague, eu acho que é o principal exemplo disso, né? Ele é todo forjado ao longo de uma década na escrita crítica da carreira do cinema, né? E aí tem esse intuito de se rebelar contra o que eles chamam de cinema de qualidade, o cinema de roteirista, né? Então por Tradução de papai. Isso, e aí colocar a ideia do autor no cinema, né? E esses movimentos, eu acho que especialmente nos anos 50 com a novela vague, que vem essa ideia de cinema autoral, né? De você ter que o autor, existe uma figura central que é autor, que pode ser autor, e é o diretor. O diretor é o único capaz de liderar esse movimento, né? Mais do que essa ideia de um cinema coletivo. Antigamente tinha muito essa ideia de que o principal responsável seria o roteirista, a história, né? E aí você tem um deslocamento da figura do que eles chamam de matéria insane, né? Do encenador, né? Que é o cara que vai pensar enquadramento, direção, montagem, enfim, uma série de questões que fogem um pouco do simplesmente temos que contar uma história, né? E como você conta essa história. E isso é muito forte no cinema mundial e influencia o mundo inteiro, né? Você tem os cinemas, esses cinemas que a gente chama de vanguarda ou de cinema moderno, eles são muito influenciados por essa lógica de um cinema autoral, moderno, de ruptura, com um padrão, né, industrial, né, por assim dizer, né? E aí minha questão com a vanguarda é porque no cinema a gente pensa cinema moderno e eu acho que faz sentido pensar no cinema moderno nessa relação com o cinema clássico.
Mas vanguarda, às vezes dá um intuito que vem do avant-garde, né? Que é o que vai ser quase experimental, né? Ele tem uma postura muito radical em termos do normativo, me parece, né? Uhum. Então, quando a gente pensa nesses filmes, muitos desses filmes eles não são particularmente radicais na experimentação. Eles simplesmente deslocam questões que são muito próprias daquele contexto, né? Eu acho que a gente pode pensar em vanguarda, mas eu acho que é questionável, assim como é questionável, né? Você falar de cinema moderno, enfim, uma hora isso se perde, né? Tantas outras denominações, né? O cinema de autor e tal. São questões que eu acho que fazem mais sentido a gente pensar em termos historiográficos mesmo, o quanto que eles foram importantes nas discussões à época, do que propriamente tentar encaixá-los como rótulos, ou enfim, marcar, isso aqui é cinema clássico, isso aqui é cinema moderno, esse fulano é autor, essa fulana não era, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Mas esses discursos, eles pertencem, né, ao fazer cinema. Eles permeiam toda essa lógica de discussão, né? Uhum. Acho mais válidos, mais interessantes pensar nesses termos, nesses conceitos, a partir desse prisma. Uhum. Só para a gente já começou aqui a nossa conversa em caso de dúvidas, de perguntas, isso aqui é uma conversa, não pode parar, levantar a mão e a gente segue aqui sem problema nenhum. Você citou o caso muito paradigmático do Limite, frequentemente é considerado o melhor filme brasileiro de todos os tempos, numa lista recente foi considerado o grande filme brasileiro de todos os tempos, que a gente falou que estaria mais próximo dessa definição radical da vanguarda. E daí eu queria que você falasse um pouquinho mais do caso do Limite, porque não é um diretor que a gente costuma considerar como os grandes diretores da história do cinema. Em que contexto isso aparece? Esse é um tipo de filme que circulava no cinema como todos os outros. Enfim, que papel ele teve? Hoje é muito fácil a gente olhar com quase 100 anos de distância e falar que Limite é uma obra-prima. Mas que papel ele teve na época dele? Como ele foi percebido quando ele foi lançado? O Limite é um caso muito atípico, né? Eu acho que em qualquer cinematografia é um filme bastante radical formalmente, mas é um filme que ele foi feito dentro... O Mário Peixoto, que é o cineasta, o diretor, ele é uma pessoa que tinha meios, né? Uma pessoa de posses, então ele podia ajudar a produção desse filme. Ele conta com uma ajuda do Adhemar Gonzaga na Cinédia, que era um desses militantes pelo cinema brasileiro. E é um filme silencioso, né? Ainda ali feito ali em 30, 31. E é um filme que, na época, justamente por conta desse apelo mais experimental, ele não teve, né, uma circulação comercial propriamente, né? Ele teve exibições públicas, conta-se que ele chegou a ser exibido comercialmente em outros países além do Brasil, mas existe um mito, né, em torno do Limite, que à época o próprio diretor fomentou, né, o Mário Peixoto. Dentro dessa lógica, é muito difícil de você colocar um filme no circuito, que já era difícil para todo o cinema brasileiro, não era uma exclusividade, né, do Mário Peixoto. Mas o fato do filme dele ser particularmente anticomercial nessas lógicas dificulta muito mais, né, esse caminho. E ele chegou a criar um factotum que ainda não houve comprovação, mas ele falou que o filme foi visto pelo Eisenstein, que era um grande ícone desses cinemas de vanguarda, do cinema soviético, e que o Eisenstein teria adorado o filme, escreveu uma carta, e tem essa carta, só que muita gente fala que essa carta é forjada pelo próprio Mário Peixoto. Enfim, o cinema brasileiro ele parte muito desses mitos, né? E dessas construções, né? Você pega exemplos como o Mojica, né? O José Mojica Marins, que é um cineasta mais conhecido pelo personagem do Zé do Caixão. É uma pessoa que forjou a vida inteira várias vezes. Ele ia reescrevendo a própria história, né? De forma que pudesse valorizar o trabalho dele. E faz parte, né? Porque se ele não tem um apreço que ele gostaria de ter, ele tenta, de alguma forma, se inscrever ali dentro, né, de uma lógica comercial, histórica, que permaneça naquele filme. Estratégias de sobrevivência de um cinema que tem dificuldade de existir, né? Que precisa criar. Exatamente. E o Mário Peixoto até tentou fazer um outro filme depois e ele nunca conseguiu terminar. E nunca conseguiu filmar mais, né? Ele foi bastante... isso foi um peso para ele. Ele sempre se condoeu disso e por toda a vida dele ele tentou fazer alguma coisa, mas ele nunca mais fez mais filmes, né? Porque era muito difícil, é muito caro, né? Fazer filme era muito... É caro. Na época era mais caro ainda, especialmente porque você depende de uma coisa, né? Um insumo que chamava película, que a gente não usa mais, mas que era muito caro, né?
E era tudo importado, né? Você nunca teve fabricação no Brasil, né? Então o limite ele tem e o limite ele meio que foi perdido por um tempo, né? Esse filme desapareceu e ele foi recuperado, eu acho que a partir dos anos 60, 70, pelo Saulo, que era um preservador, né? Ligado à Cinemateca do MAN. E aí o filme pôde voltar à vida, ser revisto, repensado. Na época, a gente pega, por exemplo, vou citar aqui um que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o Glauber Rocha. Né? Glauber Rocha ele escreveu um livro chamado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro em 62, 63, que é a visão dele sobre o cinema brasileiro. Né? Ele tem esse título pomposo, né? Que se pretende ser uma espécie de história do cinema brasileiro, mas uma história do cinema brasileiro contada de uma forma que interesse a ele, cineasta, né, que está forjando um movimento chamado Cinema Novo. E aí ele vai criar um mito inicial, que é o Humberto Mauro, que é um cineasta que foi muito importante nos anos 20, anos 30, que fez vários filmes com uma pegada mais rural, como Tesouro Perdido, enfim, Brasa Dormida, e tinha esse outro mito que persistia, que era do Mário Peixoto. E ele avacalha o Mário Peixoto e o limite, e ele fala que ele não viu, mas não importa. Porque é um filme sem qualquer preocupação com o Brasil e com a sociedade, né? E esse tipo de coisa, essa recusa muito forte, né? Também ajuda a construir esse mito, né? Desse filme que se pretende artístico, né? E a partir do momento que você cria uma rivalidade contra o filme que talvez muitas pessoas nem conhecessem, você também ajuda a publicizar esses filmes, né? Tem muitos filmes malditos que são criados, são percebidos como tais por causa dessas oposições que vêm de fora, que são meio artificiais, nada necessariamente precisaria opor o cinema novo ao limite, né? Não, completamente, né? E aí tem um pouco dessa lógica de... É isso, né? O Mário Peixoto tinha dinheiro, né? Então aí já entra essa coisa de cinema burguês, e aí, né, é contra uma identidade brasileira, né? Entra uma série de questões ali que ajuda, né, o Glauber Rocha ali falar, ali se sedimentar, né, de construir essa história como ele quer. E é muito curioso, né? Tem gente que contesta hoje, disputa essa versão de que ele não tinha visto o filme ainda, que ele já tinha visto, na verdade, preferiu a polêmica. Então, assim, é um filme que esse tipo de coisa, de certa forma, mantém vivo um filme na memória, né? Sim. Na classe. Mas Limite é tão fora da curva que a gente não pode dizer exatamente que ele tenha criado uma escola, ou criado seguidores, ou deixado um legado desse tipo de experimentação no cinema brasileiro, né? Não, é muito difícil, porque justamente é um filme que foi muito pouco visto na época, ele sobrevive muito mais pela mítica em torno dele naquele momento do que propriamente pelo filme, pelo que ele pretende, né? E é um filme que é isso, cinema é caro, você precisa de dinheiro, se você não tem dinheiro, você não pode simplesmente fazer o que você quiser. E aí eu vou dar um outro exemplo de pensar um cinema comercial para a época, né? A Cinédia do Ademar Gonzaga, eles tinham uma revista que chamava Cinearte, que foi muito importante nesse sentido de valorização de um cinema brasileiro, e eles tinham uma postura do que valia como cinema brasileiro, que era um cinema aos moldes do hollywoodiano. É um cinema de estúdio, um cinema de temas universais, que mostrasse as belezas do Brasil, não sei o quê. E ele era contra o que se chamava de cavação. Cavação, na verdade, seriam o quê? Documentários institucionais, filmes com uma pegada mais publicitárias, que eles arranjavam com pessoas abastadas, né, fazendeiros, políticos, enfim. Um dinheirinho lá para fazer um filme sobre a fazenda, ou sobre a posse do governador, né? E isso era chamada cavação. E para a cinearte, aquilo lá era o fim, né, do cinema. Aquilo não era cinema de verdade, aquilo lá era maltratava a imagem do cinema brasileiro, né? Aquilo lá jamais poderia existir. Só que aí, nos anos 30, quando ele começa os filmes dele, que ele faz com essa ideia de fazer um grande cinemão, né? Um cinemão aos moldes hollywoodianos, não faz dinheiro, ele vai fazer cinejornal. Ele vai fazer os musicais carnavalescos, né? Porque é o que dá dinheiro. Você tem que sobreviver de alguma forma. É muito caro fazer cinema. Então, é muito difícil um filme como Limite possibilitar que as pessoas continuem fazendo filmes comerciais. Você pode fazer, e tem filmes experimentais ao longo das décadas, mas aí tendem a ser curtas-metragens, que você precisa de menos dinheiro, você geralmente tem que ter alguma posse, ou alguém que vai patrocinar o seu filme, né? É muito complicado, né, você pensar em filmes
propriamente de vanguardas no sentido de autossuficiência. Uhum. Né? E daí você falando de cinema popular, eu acho que a gente não tem como pensar numa vanguarda ou em movimentos mais radicais sem pensar na relação deles com o cinema popular. A gente fala muito sobre cinema novo e parece que ele surgiu por geração espontânea, que algum dia falaram, vamos criar filmes assim, e obviamente não é assim que acontece. Existe uma base, um contexto histórico que permite o surgimento de filmes como os vários que a gente tem, não só de Glauber Rocha, a gente fecha muito no Glauber, mas uma dezena ali de cineastas do cinema novo. Então eu queria que você falasse sobre a relação do cinema novo com o cinema popular, com Atlântida, com o Veracruz, e de que maneira esse cinema que a gente ainda tem muito como o nosso melhor cinema, como isso dialoga ou respondia a um cinema popular. Esses filmes, a ideia dos cinemas modernos, de certa forma, são cinemas que surgem com um desejo de romper com convenções, né? De reestruturar uma ideia do que é o cinema, o bom cinema, né? Não foge um pouco disso, né? É um cinema que se opõe, né, ao que está sendo feito maciçamente, né? E todas essas vanguardas, né, esses cinemas modernos, eles vão um pouco nessa linha. E o cinema novo, ele surge ali no começo dos anos 60, a gente pode encontrar raízes dele ali nos anos 50, ali com o pessoal com uma proposta de um cinema mais próximo ao neorrealismo italiano, que seria um cinema barato, né, feito com um intuito de mostrar a realidade social, né, e a realidade social é mostrar pessoas que são pobres, marginalizadas, que têm uma dificuldade de sobrevivência, trabalhadores, operários, pessoas que vivem na favela, pessoas... E aí o que vai aparecer muito forte no cinema novo, que é o quê? O sertão, né? São realidades que não são costumeiramente trabalhadas pelo cinema brasileiro, que tem sempre uma ideia, que era, né, o que o Glauber falava, que tinha uma estrutura de um cinema burguês, alienado, mas que seria o quê? Um cinema majoritariamente urbano, um cinema que focava em classes mais altas, né? Um tipo de narrativa que foge de problemas reais, então fica em questões como romances, né, supérfluo entre um homem e uma mulher, enfim, que não falam, né, essa ideia de que não fala da realidade brasileira, né? E a crítica que eles têm muito forte a Veracruz e ao cinema paulista da época, que a Veracruz foi uma indústria, né, uma companhia que tinha um intuito de industrializar o cinema brasileiro, né, de trazer esse modelo hollywoodiano de grandes estúdios, uma construção gigantesca, faraônica, com pessoas contratadas, né, acho que mais próximo do que era o Projac há uns anos atrás, né, na Globo. Hoje eles começaram... Eu acho curioso quando a gente vê, por exemplo, esse caso do Projac, que eu fico pensando assim, nossa, eles descobriram que a Veracruz descobriu 70 anos atrás, né, que é insustentável você manter uma estrutura em que todo mundo é contratado, sendo pago todo mês, sendo que eles não estão necessariamente trabalhando, enfim, né, porque é caro, né, é muito dinheiro, e a Veracruz veio para fazer isso. E hoje a Veracruz virou um Sesc em São Bernardo do Campo, né? A Veracruz hoje continua como estúdio, né, muita gente loca ainda para fazer, especialmente esses reality shows aí da Record, enfim, eles filmam lá, né, ainda existe esse espaço. E a Veracruz veio com esse intuito, e aí eles traziam histórias que, em tese, seriam com uma proposta de internacionalização. Filmes que poderiam ser vendidos no mundo inteiro. E mesmo que tivesse filmes com temas brasileiros, por exemplo, o Cangaceiro, né, que vai falar do cangaço. Mas é um filme com uma formatação de faroeste, que não vai adentrar nos problemas sociais, econômicos do cangaceiro. Vira uma aventura, né? E o Glauber, quando ele vai fazer o Cangaceiro dele, o Deus e o Diabo, já é com outra perspectiva, né, sobre esses assuntos. E isso incomodava muito essa geração, mais ligada, era muita gente ligada ao Partido Comunista, né, com uma perspectiva de mundo diferente do que era o pessoal do cinema comercial da Veracruz. E a Atlântida era a produtora de chanchadas, né, as chamadas chanchadas, que eram comédias musicais, carnavalescas, enfim, isso era visto como o que havia de pior, né? Eram os abacaxis, era essa produção eminentemente popular, mas que era vista como muito mal feita tecnicamente, né? Sem qualquer preocupação em termos de não só de técnico mesmo, né? Fotografia, direção de arte, enfim, mas também de roteiros pobres, personagens caricatos, enfim.
aqueles... Isso, né, é curioso, né? Porque a gente fala, o cinema novo não gostava da Atlântida e tal. Ninguém gostava da Atlântida. Todas as produtoras detestavam chanchadas. A Vera Cruz também, ela surge para falar assim, não vamos fazer chanchada, não vale. Chanchada é ruim. Vou fazer um cinema elegante, um cinema refinado, vou fazer o cinema de verdade. Né? Porque era isso, padrão internacional hollywoodiano. E cinema popular não cabe nisso. E é sempre muito bom, né? Porque aí você vê as voltas, né, que se dá. Porque eventualmente a Vera Cruz não tinha mais caixa para fazer esses filmes, então vai fazer o quê? Filme do Mazzaropi. Né? É a Vera Cruz que lança o Mazzaropi no cinema. Que daí é interessante porque é uma representação do povo, daí é uma representação rural, mas é um povo, é um sertão completamente diferente do que a gente vai encontrar no cinema novo. Sim, na Vera Cruz o Mazzaropi ainda nem faz tanto o personagem do caipira, né, que depois ele vai ficar conhecido nos Jacatatu, né, ali no final dos anos 50, que é pareado com... E sim, é uma lógica completamente diferente, né. Para começar, é uma comédia, né, então a ideia é fazer graça daquele personagem, da figura do Mazzaropi, né. Então ele vai exagerar nos trejeitos, no jeito de andar, nas expressões, que faz parte. E o cinema novo não aceita muito comédia nessa primeira fase, né? É cinema sério, cinema é um cinema preocupado, né, socialmente. E aí não é só uma preocupação de temos que fazer o registro, né, dessa sociedade, retratar as mazelas sociais, mas queremos transformar o mundo, queremos transformar o Brasil. Então tem uma ideia de que o cinema é uma arma política que pode levar consciência às massas. É um discurso bem condescendente dessas esquerdas da época, né? Que entendiam que o intelectual tinha um papel de liderança, né? E de que devia levar consciência à grande massa, e a massa vai se rebelar contra os poderes, né? E aí é isso, né? O primeiro momento do cinema novo é um pouco isso, né? A ironia, não sei como você vê isso, eu queria saber a tua opinião, é que sempre me parece muito curioso, a gente pensa no cinema novo que vai retratar as classes populares de maneira muito mais próxima da vivência delas, mas não é necessariamente o filme que as massas, o povo, entre muitas aspas, consome. Não são filmes de grandes sucessos de bilheteria extremamente populares. Então fala, você está representando o povo em filmes que o povo não vê. Então, enfim, o que seria melhor? Aquele cinema popular, mais popularesco, mais que as massas de fato consomem, ou um filme que retrata o povo, talvez para elites, ou para o Festival de Cannes e Veneza? Esse foi um... Eu acho que, ingenuamente, eles não esperavam que fosse assim. Mas, por exemplo, você tem experiências ali nos anos 50 de filmes que têm essa proposta mais neorrealista, não necessariamente da ruptura, porque o cinema novo, o Glauber, especialmente ali em 63, 64, ele começa a pregar que a ruptura não pode ser só em termos do assunto, né, do tema, como também na forma. Então você tem que radicalizar completamente a forma, né? E aí eu acho que se aproxima mais da ideia da vanguarda. Mas aí, voltando para a questão temática, você tem nos anos 50, você tem os filmes do Nelson Pereira dos Santos e do Roberto Santos, como Rio, 40 Graus e O Grande Momento, que são filmes que têm uma preocupação de retratar operários, trabalhadores, favelados, enfim, pessoas, né, de um extrato social que geralmente não é registrado pelas telas, né? E o Roberto Santos achou que ele estava revolucionando quando ele fez, por exemplo, O Grande Momento, que é um filme com Gianfrancesco Guarnieri, que ele é um operário que está aqui tentando se casar, só que ele não tem dinheiro. Né? E aí ele tem que, por exemplo, vender a bicicleta para conseguir dinheiro, enfim, tem todas essas questões. E aí ele fala que ele achou que ele estava fazendo um filme que ia conectar, enfim, as massas, que o povo ia se ver, o pessoal do Brasil ia falar, nossa, que legal, tô me vendo nas telas. E ele fala que ele foi acompanhar uma sessão e foi a maior desilusão, porque a galera falava assim, se for para ver desgraça, eu nem venho pro cinema. Né? Que é isso, né? O público, o Joãozinho 30 que falava, né? Que o povo não quer ver pobreza, quer ver luxo. Né? E tem um pouco dessa lógica, né? Então é difícil para esses filmes conseguirem uma bilheteria, conseguirem atrair propriamente o público, né? O cinema novo sofreu muito com isso, porque ninguém ia ver os filmes. Era um público muito restrito. E o cinema novo ele vai entrar ali nos anos 60 e 70 com essas questões. Como que eu chego no povo se o povo não vê meus filmes? Então aí tem uma ideia de que você tem que transformar esses filmes em mais populares. Você tem que fazer filmes para o público.
Só que aí fazer filmes para o público significa entrar numa lógica industrial de cinema comercial que não é o que eles querem fazer, porque eles querem fazer filmes que rompem com a estética, com a lógica de narração clássica, e nunca superou muito bem isso. E eu acho que os caminhos que o pessoal ligado ao cinema novo traça aí dos anos depois diz muito do que eles vão entender. Né? Os caminhos. O Cacá Diegues vai fazer cinemão na Embrafilmes, o Barretão. São diretores que hoje viraram... Hoje, né, o Cacá Diegues faleceu recentemente, mas até o final da vida ele fazia filmes que eram com uma perspectiva de cinema comercial, né, que a gente chamou de cinemão depois, né? Eu acho interessante você citar o Cacá Diegues. Tem um filme sobre o Cacá que acabou de ser feito, está circulando por festivais, vai chegar, se chama Para Vigo Me Voe, que é a frase do Bye Bye Brasil. E tem umas entrevistas com o jovem Cacá ali, nos seus, acho que nem 30 anos, e ele falando exatamente isso. Ele falou, cara, eu não consigo me identificar com o pessoal de cinema novo porque eu quero chegar no público. E eu quero fazer um cinema de esquerda popular. Eu não quero fazer um cinema popular de direita, eu quero ser um cinema politicamente engajado e popular. E aí que vai ter Chica da Silva, aí que vai ter aquelas outras coisas que também não eram nada a ver com o cinema novo. Não. Né? Com Deus o Diabo, com... Sim. Enfim, é uma outra proposta. O próprio dele, o Grande Cidade, que já tem uma perspectiva ali do Antônio Pitanga circulando na cidade, né? É mais urbano e tal, mas tem ainda uma pegada ali de ruptura. Mas... Eu te peço para falar, então, a gente fala sobre o cinema novo como uma grande massa, mas em que momento a gente pode determinar que o cinema novo começa? Quais filmes a gente pode falar, esse ou esses foram os filmes que iniciaram o cinema novo e que eles tinham, o que eles tiveram de novo, precisamente, que os outros filmes próximos ali do neorrealismo ainda não tinham para ser considerados dentro desse grupo? O cinema novo é um termo que é usado muito amplamente, né, como uma escola e tal. Tem gente que agremia filmes diversos do Brasil inteiro. Eu, particularmente, entendo o cinema novo como um grupo de pessoas em torno do Glauber Rocha, daquele pessoal, que pensa um cinema social, com uma certa linguagem de ruptura ao modelo clássico que se fazia. E é isso. Eu acho difícil a gente chamar, por exemplo, São Paulo S.A., que é um filme de 1965 dirigido pelo Luiz Sérgio Persson, que tem uma perspectiva de cinema de ruptura bem forte, bastante urbano, feito em São Paulo, de cinema novo. Muita gente coloca junto, porque eles têm preocupações similares. Mas, por exemplo, o Persson não gostava do pessoal do cinema novo, não se dava com o pessoal do cinema novo, teve vários conflitos com eles. Tem uma entrevista super famosa do Pasquim, que ele detona todo mundo, né? Então tem um pouco disso, né? Então é difícil você falar todo cinema moderno, social é cinema novo. Eu acho que tem muito desse grupo, né, em torno do Glauber Rocha, que vai ser o cinema novo. E aí tem filmes muito diferentes entre si, com propostas muito diferentes, inclusive temáticas, né? Então, geralmente tem esses diretores como Nelson Pereira dos Santos, Alex Vianney, Roberto Santos, que são pensados como o pré-cinema novo, né? Que são esses cineastas interessados num cinema mais neorrealista. E aí, o que seria o cinema novo para o Glauber, vem ali com Aruanda, né, e o Arraial do Cabo, que são dois curtas-metragens documentais, feitas em comunidades afastadas, né, das grandes metrópoles, né? Os próprios nomes dos filmes dão ideia de onde passam os filmes, né? E eles vão trabalhar, por exemplo, com o retrato dos pescadores, né? Eles vão retratar as mazelas. E esse seria a porta de entrada, né? Que seria ele o grupo ligado a ele, né? Joaquim Pedro, Mário Carneiro, Saraceni. E aí, como longa-metragem, é a partir de 62, que é considerado o marco, e aí vem os filmes do Glauber mesmo, o Barravento, que é um filme que ele ainda faz na Bahia, com uma história que eu não vou entrar nos detalhes, mas tem uma história de produção super conturbada e é muito curiosa, assim, de entender como que foi esse jogo político, inclusive, dentro da produção, que já é um filme também protagonizado por atores baianos, né, que se passa em Salvador, e que vai trabalhar com questões que são muito prementes ali para aquela primeira turma do Cinema Novo, que é falar das mazelas sociais e de uma questão de politização e conscientização, né, das questões de classe. Né? Então tem até o personagem do Antônio Pitanga que volta lá para a comunidade dele e fala: vocês têm que aprender sobre as coisas, reivindicar seus direitos, não sei das quantas, né? Que vai aparecer bem, né? Mas ao mesmo tempo você tem um filme como Os Cafajestes, que é considerado um filme do cinema novo, dirigido pelo Rui Guerra, um moçambicano que veio para o Brasil nos anos 50,
E Os Cafajestes é um filme muito diferente dessas coisas que você imagina como cinema novo, que são esses filmes com uma perspectiva de falar de povos oprimidos, de povos marginalizados, ou seja, pessoas que moram na favela, pessoas que moram no sertão, pessoas que moram na periferia. Os Cafajestes vai falar sobre três ricos, né? Três sujeitos ricos. É um filme mais próximo, por exemplo, do Noite Vazia do Cury, que não era uma pessoa que se dava bem com o cinema novo, né? E você tem o Porto das Caixas, do Saraceni, que também é um filme com uma perspectiva muito diferente, que é um relacionamento turbulento, abusivo, amoroso, né? Então você tem temas diferentes. Lógico, existe pontos de conexão se a gente pensar que são filmes que tendem a querer romper com uma moral vigente e com um cinema vigente. Mas tematicamente são filmes muito diferentes. Mas existe um núcleo duro ali do que se entende de cinema novo, que são esses filmes que vão falar sobre a realidade do povo do sertão, ou que vão falar das favelas. Então você vai ter ali o que é a chamada trilogia, que é o Vidas Secas, do Nelson Pereira, Os Fuzis, do Rui Guerra, e O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que são filmes que vão todos se passar dentro de perspectivas, vão falar do migrante, do retirante, do sertanejo, das mazelas que envolvem a fome, né, a escassez, né, que era uma coisa que fazia muito sentido para eles naquele momento, né. E isso vai continuar uma tônica do cinema novo. Por exemplo, o Cacá Diegues estreia com um filme sobre escravidão, né, o Gangazumba, né, que também está dentro dessa lógica, né. Mas existem muitas formas, né, de fazer cinema para essas pessoas e muitos discursos diferentes. O primeiro filme do Leon Hirschman, que também é considerado um dos grandes nomes do cinema novo, é A Falecida, uma adaptação de Nelson Rodrigues. Com Fernanda Montenegro, Com Fernanda novinha, Montenegro. maravilhosa, né? E que é muito diferente de que você esperaria no cinema novo, dentro desse estereótipo, né? Uhum. Eu ainda tenho umas perguntas sobre isso, mas como você citou Vidas Secas, eu sugeri que a gente assista um trecho. Esse é um dos filmes que o Gabriel trouxe pra gente. É um trecho muito específico, não só para quem conhece a obra de referência literária, mas o próprio filme, que é essa resolução de uma personagem essencial do filme, que é a baleia, né? Não sei se Sim. quer apresentar esse trecho enquanto eu ligo aqui. Aliás, eu acho maravilhoso que quando você assiste os créditos do filme Vidas Secas, a baleia é o terceiro nome do elenco. Fundamental. E parte desses esforços do cinema novo e desse neorrealismo que surge no Brasil a partir dos anos 50 é adaptar obras literárias, né, que trabalhem com essa perspectiva social importante e de caracterizar, né, o cinema brasileiro como uma decorrência das artes brasileiras muito próprias, né? Uma ideia de você elevar, né, a nossa história cinematográfica, né? E não que a gente faça histórias banais, mas que a gente tenha grandes escritores que reforcem essas ideias. Isso era uma coisa que o próprio Nelson sempre falou muito, desde o começo da carreira, ele sempre valorizou adaptar obras literárias brasileiras. E ele vai adaptar várias depois, inclusive outra do Graciliano Ramos, que é o Memórias do Cárcere, né? Uhum. Vamos ver um trechinho do Vidas Secas e a gente continua discutindo a partir dessa cena aqui com a baleia.
pra gente seguir, porque já tá no finzinho, né? A gente quase quer ver como acaba essa história. Tá bem no finzinho mesmo. É spoiler, mas não tem spoiler no filme de 63, né? Eu acho que não dá E pra de um falar mais em romance que foi spoiler. escrito há Eu acho 90 anos eu acho que atrás. tudo bem, estamos tranquilos com isso. Gabriel, me fala desse trecho que você escolheu trazer pra gente em termos de estética, enfim, porque você acredita que ele seja representativo desse movimento que a gente está conversando. Eu acho que tem aí duas questões que são bem fortes. Uma é o tema, né? É um filme que vai falar sobre as agruras de viver no sertão, né? Do retirante, do migrante. É um filme que se passa nos anos 40, no sertão alagoano. O personagem, o Fabiano, que é o que aparece atirando, esse patriarca que vai ter que mudar, né? Eles vão ter que sair de novo. Ele tinha arranjado um trabalho como vaqueiro, e aí eles vão ter que mudar porque a região está muito seca, está com um sol muito violento, quase não tem alimento, água, e eles não vão conseguir ficar lá, então eles vão precisar viajar de novo para encontrar um lugar melhor. E a baleia já está pobre, já está quase louca ali, né? Um pouco que ele vai demonstrar que ela não consegue mais aprender os sentidos do que está acontecendo, então ela não responde mais quando você chama, enfim, ela já está doente. E aí o jeito que ele encontra de mais humano ali possível seria matar a baleia, porque a baleia não vai aguentar uma travessia, né? E é muito sofrida, né? Porque a baleia ali é a única resistência, né? O filme começa já com a personagem da esposa, que eu não lembro o nome agora, matando o papagaio, né? Porque eles não têm o que comer, não tem nada, e tem esse papagaio que fica lá o tempo inteiro berrando, né? No ouvido de todo mundo, ele não, mata o papagaio. E o filme vai acompanhando esses personagens, são o casal e os 2 filhos pequenos, todo mundo tendo que trabalhar, enfim. E a baleia era não só uma estimação, né? Um animal de estimação, era uma forma de conexão daquele grupo, né? É o mínimo de humanidade que existia entre eles, né? E matar a baleia ali é extirpar qualquer perspectiva de humanidade que existia para eles ainda, né? Eles tendo que atravessar o sertão de novo, sem saber para onde eles vão, né? O filme termina assim, em aberto, com eles caminhando, né? E com essa ideia de que essa população miserável não tem respaldo nenhum de ninguém, né? Eles têm que viver por conta própria, não tem uma hora lá do filme que é muito curiosa, que ele tem os restos de um porco, o Fabiano tem os restos de porco que ele vai tentar vender para conseguir um dinheiro. E aí aparece um militar, um policial, enfim, falando que ele tem que pagar imposto, que ele não pode ficar vendendo as coisas, tem que pagar imposto. E aí ele fala, não sabia que tinha isso não, então quer dizer que é isso, eu vendo, né, eu vou vender o que eu tenho, nada, e você ainda vai ter uma parte da minha venda, né? Uhum. Porque ele não recebe nada, né? O imposto para ele não tem valor nenhum, porque ele não tem qualquer benefício social, não tem nada, né? Ele é completamente dependente dos esforços dele, né? Eu acho interessante que esses filmes, esses retratos das classes populares não me parecem particularmente lacrimosos, não são filmes pra gente chorar, não existe um convite a ter piedade desses personagens. Acho que nem no Vidas Secas, nem imagina Deus e o Diabo longe disso, assim, né? Então é muito diferente de uma imagem que a gente costuma ver de humanizar a pessoa, como de nutrir pena por ela. Como você enxerga o olhar que esses diretores tinham em relação a uma classe que, em muitos casos, não era a classe social deles, né? Eu acho que o Vidas Secas, especialmente, eu acho que é o mais feliz desses filmes, porque ele tem uma secura muito grande, né? Essa ideia do seco, né, das vidas secas, ele transmite, né, esteticamente essa secura. Então ele é um filme, e o Nelson Pereira era um excelente diretor de melodramas. Tinha feito anos antes o Rio Zona Norte, que é um filme com o Grande Otelo espetacular, e é um grande melodrama, né? E eu acho que essa cena talvez seja a cena mais melodramática do filme, porque justamente permite ali que a gente veja quase um sonho, né? A baleia ali, ela tá sonhando com aqueles preás, naquele momento de morte, ela tá vendo um futuro bom. É um momento de esperança na morte, né? E é o momento mais melodramático do filme nesse sentido, né? Mas é um filme todo muito seco, né? E aí a estética, que você tinha comentado, né? O filme tem uma coisa muito forte da estética, que é isso, né? Ele é um branco que cega, né? Isso é uma coisa que começa com esse filme que o cinema novo vai adotar em todos os filmes posteriores que vai filmar no sertão. O Suzis tem isso, o Deus e o Diabo.
que o sol ele é tão escaldante, tão forte, que ele cega os olhos. Então ele deixa tudo branco. O jeito de traduzir essa imagem é tudo branco, tudo lavado. Você quase não vê silhuetas, você não vê contraste, né? Isso é uma coisa que aparece muito no filme, né? Nessa cena especial aparece bastante. E vai ter o silêncio, né? É uma cena super silenciosa. O barulho que você tem ao carro de bois, né? Que volta ali como também uma alucinação, que fica aquele... que é o som do filme, né? O filme não tem trilha sonora quase, né? Que vai traduzir. Isso é realmente um choque, né? Para o cinema que se fazia na época, né? Esteticamente é uma questão sensorial muito diferente, né? A própria ideia de você fazer uma fotografia desse é contra tudo que se planejava em termos de fotografia no cinema brasileiro, que era fazer uma fotografia bem contrastada, bonita, aqueles filmes tipo Cangaceiro, que tem aquela fotografia esmerada do sertão, né? E ali não, a ideia de você ir para o máximo do realismo. Eu acho que realmente os diretores eles fogem do melodrama. Eu vou aproveitar o gancho e vou ler um trechinho aqui que eu tinha deixado na manga, que é um trechinho do Estética da Fome, do Glauber. É um texto que ele escreve em 65, é uma palestra, né, que ele dá, e ele vai falar, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala justamente de... O cinema novo não fez melodramas. As mulheres do cinema novo sempre foram seres em busca de uma saída possível para o amor dada a impossibilidade de amar com a fome. A mulher protótipo de O Porto das Caixas mata o marido. A Dandara de Gangazumba foge da guerra para um amor romântico. Sim, a Vitória, que é do Vidas Secas, sonha com novos tempos para os filhos. O desafio rompe com o amante porque prefere ficar fiel ao mundo burguês. E aí ele coloca São Paulo S.A. A mulher em São Paulo S.A. quer a segurança do amor pequeno burguês e para isso tentará reduzir a vida do marido a um sistema medíocre. O amor que esta violência encerra é tão brutal quanto a própria violência, porque não é um amor de complacência ou de contemplação, mas um amor de ação e transformação. Que aí é um pouco dessa linha de que a violência ela tem um propósito, né? E é um pouco isso, né? Porque o melodrama ele parte de um pressuposto de um cinema de gênero, de um cinema moldado dentro dos interesses dos imperialistas, de convencimento das pessoas. Então você tem que fazer tudo o mais realista possível. O que é até de certo contraditório quando a gente pensa que o neorrealismo italiano é essencialmente melodramático, né? Roma, Cidade Aberta, são filmes muito melodramáticos, que vão trabalhar dentro dessa lógica, desses códigos. E o cinema novo vai cortar isso. O que eu acho que o cinema novo, eu acho que eles têm sim um olhar muito humano para esses retratados, e ao mesmo tempo, nessa primeira fase, eles têm um olhar muito condescendente nesse sentido de que essas pessoas são todas ignorantes e sem consciência social, e você precisa de um personagem que vai fazer isso, né? Então no Deus e o Diabo tem isso, no Barra Vento tem isso, nos Fuzis do Rui Guerra você tem lá o personagem que é um ex-militar, caminhoneiro, que em certo momento o filho lá do personagem, acho que do João Barcelos, morre. E aí ele pede uma caixa no bar lá para enterrar o filho. E aí ele fala, vocês estão com fome, seu filho morreu de fome, você vai ficar aí pedindo caixão em vez de fazer alguma coisa? Aí ele fica raivoso, sai assim, pega a arma, vai atirar em todo mundo, porque é isso, né? É o personagem intelectual que vai ter a consciência social que vai levar o povo que é ignorante. Precisa educar as massas. Um alter ego dos próprios criadores. Completamente, né? Completamente. Isso eventualmente vira, né? Eles entendem em algum momento, especialmente depois do golpe, e aí eles vão fazer uma autocrítica disso. A segunda fase do cinema novo vai um pouco mais nessa linha. Então, quando a gente assiste O Desafio, por exemplo, o Terra em Transe, do Glauber. Terra em Transe, do Glauber, para mim, é o grande filme dele, particularmente. É um filme que ele assume o personagem de classe média, intelectual, como protagonista, e aí ele assume isso de tom crítico mesmo. Para mim, a grande cena do filme é a hora que ele está lá discursando, aparece, o povo não sabe falar, não sei o que, aí aparece o personagem do Flávio Migliaccio, que é um paupérrimo, e ele começa a reclamar e começa a falar. E aí o personagem do Paulo Martins lá, vai lá e cala ele, tapa a boca dele e fala, você não sabe o que você está falando, aí começa a falar. Porque é isso, né? É um pouco dessa ideia de que a classe média, né, intelectual, que vai poder levar o povo a grande... Né? Quer ensinar ao povo do que o povo precisa, exatamente, né? Falar em nome do próprio povo. Eu puxo o gancho do Glauber Rocha que você trouxe pra gente, porque em geral a gente fala em cinema novo, a gente pensa Glauber Rocha.
né? É muito comum achar que são quase sinônimos, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa impressão ou posição de fato de protagonismo do Glauber Rocha entre uma dezena de pessoas que a gente associa a esse grupo. Ele ocupou esse lugar porque de fato os filmes dele eram mais expressivos, ou porque ele é quem teorizou mais isso, você falou dos próprios livros, você acabou de ler um trecho dele, ou quem teve reconhecimento internacional mais expressivo. Como a gente entende essa posição de protagonismo simbólico ou efetivo, digamos, do Glauber? O Glauber ele foi o principal, não autor no sentido, eu acho que pelos filmes, mas o principal porta-voz de uma estética, né? De um modelo de cinema. Ele era crítico de cinema na Bahia nos anos 50, ele usava esse espaço para propor um cinema que ele acreditava, e ele vai assumir esse papel nos anos 60 muito fortemente, de liderar esse grupo de pessoas e de falar por eles, e de impor uma série de valores como relevantes, né? Então ele vai escrever, ele tem o Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, que é esse monumento aí a um cinema que ele idealiza, e ele vai fazer uma série de manifestos. Estética da Fome, depois nos anos 70 ele faz a Estética do Sonho, ele tem muitos artigos e textos que têm essa proposição de manifesto, né? Então ele tem uma política, né? Ele tem uma questão política, não só, né, política pensando na questão do Brasil, enfim, mas em termos de como se colocar, né? Muito mais do que os outros. O Nelson Pereira, ele foi até uma pessoa ativa nos anos 50 nesse sentido, mas nos anos 60 isso já não é mais uma questão para ele. Ele não precisava ficar se colocando à frente, né? E muitos desses cineastas, eles não tinham ou interesse, ou não tinham a mesma verve, né, o mesmo discurso. O Glauber era muito inflamado, né? Ele tinha uma boa oratória nisso. Era uma pessoa capaz de convencer os outros. E isso facilita, né, de ele ser o porta-voz desse movimento. Para além dos filmes, lógico, ele tem filmes de qualidade, que viajaram muito bem. Deus e o Diabo foi para Cannes, mas também foi Vidas Secas, no mesmo ano. Pagador de Promessas, que não pertence ao cinema novo, ganhou Cannes em 62. Então não é só, né, essa questão internacional. Ele ganha, né, com o Dragão da Maldade, Cannes, né, direção em Cannes. Mas enfim, tem outros cineastas que circulam, que ganham prêmios, mas que não têm esse peso. Eu acho que faz parte da própria... é uma espécie de marketing, né, que ele mantém ali. E que eu particularmente vejo hoje muito no Kleber Mendonça. É um cineasta que sim consegue viajar para fora e estar em festivais, e hoje está aí cotado para o Oscar e tal, mas se você acompanha a carreira dele ali, desde o primeiro lá, o Som ao Redor, o papel que ele tem como vendedor dos filmes, como marketing, como uma pessoa que encampa polêmicas, enfim, tem muito disso, né? Também começou como crítico, tem seus pontos de contato ali, sem dúvida. Eu aproveito para te perguntar, a gente fala muito sobre como nascem os movimentos, e eu sou fascinado por essa ideia, eu sou igualmente fascinado pela maneira como os movimentos morrem, como a gente deixa de considerá-los, porque quando a gente fala cinema novo, dada a importância, a gente pode ter a impressão que é algo que durou muito tempo, e não foi, foram poucos anos. Foi uma produção riquíssima, mas ao longo de alguns anos. Como a gente determina ou pensa que o cinema novo deixou de existir? Em que momento ele param de existir filmes em que a gente considera que sejam participantes do cinema novo? Isso é algo que eu acho interessante pensar historicamente, né? Isso vai um pouco dessa linha da ideia da historiografia, né? Como a história se constrói. A historiografia, por exemplo, se a gente pega um pensador como o Fernão Ramos, que organizou aquele Nova História do Cinema Brasileiro recentemente, ele tem um longuíssimo artigo, né, sobre cinema novo, e ele acompanha uma certa tendência de pensar o cinema novo em 3 fases. A primeira fase é a pré-golpe, que é essa mais política, mais pensada em transformação do mundo. A segunda fase, que vai mais ou menos até 67, 68, que seria a fase da autocrítica, que teria o Desafio, Terra em Transe, que seria esse cinema novo pós-golpe e tendo que se repensar enquanto movimento. E a terceira fase, que seria a dissolução, que aí seria ali final dos anos 60, começo dos anos 70, e aí ele coloca lá diretores que participavam desse movimento, mas que vão fazer filmes um tanto distintos, como Macunaíma, né, do Joaquim Pedro de Andrade, o São Bernardo, do Leon Hirschman, você tem os Herdeiros, do Cacá Diegues, o próprio o Dragão da Maldade, do Glauber, né, que são filmes que vão apontar para caminhos diferentes, mas ainda dentro de que seria uma lógica do cinema novo, né? Mas é um momento de declínio, porque você já não tem mais, você perde, né, a estrutura pós AI-5,
né? Isso é importantíssimo, né? Você tem uma censura muito pesada, então você não consegue mais falar as mesmas coisas que você queria falar. Você precisa pensar, olhar para o mercado, porque é o jeito de chegar, né? A conclusão que eles chegam, você tem que chegar ao mercado para falar com o povo, né? E aí você vai ter caminhos muito distintos, né, nisso. E aí seria esse momento que eles vão fazer filmes coloridos, de grandes orçamentos, né, com uma outra perspectiva. E é nesse momento que surge, né, notariamente, na historiografia, o chamado cinema marginal, né, que seria um grupo de pessoas mais jovens, de uma geração mais jovem, que vai, de certa forma, antagonizar, né, esse caminho que o cinema novo seguiu, né, de fazer filmes ricos, com atores famosos, né, tudo que o cinema novo dizia que devia ser feito, né, ali no começo, sem dinheiro, com poucos atores famosos, né, sem essa preocupação comercial de fazer filmes com temáticas realistas e sociais, enfim. Isso tudo teria ido por água abaixo, aburguesou o cinema novo. Uhum. Então você vai ter esse outro grupo que vai já pensar o cinema a partir de outra perspectiva, mais contracultural, né, com uma perspectiva mais comportamental do que social. Social sim, né, política sim, claro, mas sem a mesma perspectiva de luta de classes, né, essa esquerda, esse tipo de discurso mais voltado à esquerda comunista, né, dos começos dos anos 60, então vai para outra linha, né, que vai pensar sim, tem essas mazelas, mas o que a gente faz com isso? Não é transformar o mundo, né? Não tem mais essa perspectiva. O mundo já está desiludido, né? O mundo já acabou, né? Pós AI-5 não tem mais nada. Né? A gente não tem mais vida política no Brasil. Então só resta a gente imaginar um mundo de alucinação e que a gente vai poder viver como a gente quiser. Então tem o avacalho, tem o desbunde, tem uma série de outras questões que surgem nesse momento. E é muito curioso a gente pensa um pouco às vezes na historiografia de um contra o outro, né? O cinema marginal surgiu. E sim, o discurso do cinema marginal tem muito a ver com isso, né? De você questionar os caminhos do cinema novo. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos pontos de contato entre a terceira fase do cinema novo e do cinema marginal. Uhum. Porque você abraça, né, uma série de questões que estão em voga que vem da contracultura. Esses anos 60 é um momento muito rico, né? Culturalmente para o mundo inteiro, né? É quando você tem as grandes mudanças, né? As transformações. E o cinema acompanha isso. Em muito pouco tempo acontece muita coisa, né? Eu acho interessante porque são duas maneiras muito diferentes de fazer um cinema progressista, né? Uhum. Né? São duas maneiras de pensar o povo, de pensar a melhor maneira de representar o povo e, de novo, com essa dificuldade de serem populares. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa produção de Candeias, de Rachenbach, de Eliseu Visconti, em diálogo com essa estética que a gente acabou de ver, por exemplo, de Vidas Secas. A gente viu algo de retratar o sertão, as pessoas, os migrantes. Não é nada do que a gente vai encontrar no cinema marginal, né? Não, é bem diferente. Porque eu até falei, vamos passar um trechinho do Vidas Secas e tal, porque eu acho que ele está mais dentro dessa ideia do que a gente entende o cinema novo, que é um cinema muito realista, né? Muito seco, muito calcado, sabe, nessa coisa telúrica do Brasil, essa coisa assim, chão, né? E que o cinema marginal já vai às favas com isso, não está interessado em realismo. Não se importa com realismo. Realismo é uma coisa que acabou, né? É delírio, né? Cinema marginal ele vai para esse caminho da alucinação, para o over, para o exagero. Ele não é o melodrama, né? É o que vai acima do melodrama. Ele vai trabalhar com muitos gêneros, né? Então ele vai incorporar os gêneros de uma maneira que antropofágica, né? Vem do Oswald de Andrade. O Inácio Araújo tem um texto muito interessante no catálogo do cinema marginal, que ele vai retratar um pouco de como foi essa mudança de perspectiva, né, das mentalidades dessa geração. E ele fala assim, não era mais Mário de Andrade que interessava a gente, né, que vai fazer essas viagens pelo Brasil grande, não sei o quê. É Oswald de Andrade, né? É a antropofagia, é você deglutir tudo, é você pegar cinema estrangeiro, cinema brasileiro, cinema de baixo orçamento, cinema vagabundo, cinema pornográfico, revistinha do Carlos Zéfiro, é tudo, né? Vamos fazer esse amálgama de tudo e criar uma coisa nova, uma coisa que seja muito mais experimental, né, formalmente, que seja muito mais agressivo, muito mais humorado, bem-humorado, né? Então vai muito pro avacalho, pro desbunde. O
o Bandido da Luz Vermelha, que talvez seja o grande símbolo, né, desse cinema marginal, é isso, a gente tem que avacalhar, né? Quem tem sapato não sobra, né? Explodiu o terceiro mundo, né? Então você tem uma coisa assim, essa agressividade que parte, né, desse sentido contracultural mesmo, né? E eu acho que vai muito no sentido de comportamento nisso, porque antes você tem um cinema de preocupação social, essencialmente, né? E agora você tem um cinema que vai contestar a moral, né, vigente, vai contestar o comportamento da sociedade, vai contestar o que é bom gosto, né? Sim. Então ele vai para o que é o Fernão chama de abjeto. Eu acho que eu prefiro meio pensar uma estética de mau gosto, tal. O que é isso? É baba, é sangue, é gosma, né? É grito, é urro, né? Uma coisa muito primal, né? Muito corporal, né? E aí você tem variações diretas, um monte, né? Você pega, por exemplo, o Orgia, ou O Homem que Deu Cria, que é o filme do Trevisan, João Silvério Trevisan, que é um grande escritor, chegou a dirigir esse longa-metragem, ele começou no cinema, né, antes de ir para as letras, e é um filme absolutamente raivoso, enérgico, né? É um filme que tem, por exemplo, personagens defecando na frente da câmera, você tem o Jean-Claude Bernardet, que faleceu recentemente, comendo páginas de livro, né? É um filme muito... sabe? É um filme muito forte, assim, e muito corpóreo, né? Muito visceral, né? Que é uma coisa que o cinema novo nunca ia fazer. E, Gabriel, se a gente falou sobre a dificuldade do cinema novo em chegar ao público que já existia com essas produções, o que dizer, então, do cinema marginal em relação à sua recepção pela intelectualidade, pelos críticos, pelos festivais? Como foi a recepção desse cinema? A vantagem é que o cinema marginal já não tem mais a preocupação de quero chegar ao povo e educar as massas, né? Assim, lógico, eles querem que o filme seja lançado porque eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma, o filme tem que ser pago. E o próprio João Silvério Trevisan, isso eu acho maravilhoso esse tipo de diálogo, porque o João Silvério Trevisan, ele falou assim, eu fiz meu filme com nada de dinheiro porque eu queria que ele fosse lançado e fizesse algum lucro. Mas aí o filme é proibido completamente pela censura. O filme de 1970, 71. Óbvio que a censura falou assim, você nunca vai passar esse filme sem cortar tudo isso. E aí o Trevisan falou, eu já fiz esse filme sem dinheiro para ele não ter corte, para ele passar desse jeito, eu não vou cortar, vou manter a integridade artística. Aí o filme não é lançado. O filme foi proibido, interditado pela censura, ele nunca teve estreia comercial. Mas ao mesmo tempo ele teve que fugir do Brasil, porque ele estava devendo tudo. Né? Porque ele gastou dinheiro. O mínimo que ele gastou, ele tem que comprar película. Caríssimo. E os filmes, eles já não têm tanto... Lógico, você tem filmes como Bandido da Luz Vermelha, você tem filmes que vão tentar dialogar com o público e que fazem público. Bandido da Luz Vermelha foi um sucesso de bilheteria. A Mulher de Todos, que o Sganzella faz em seguida, foi um sucesso de bilheteria. Porque esses filmes, em especial os feitos na Boca do Lixo, que era um centro já de cinema na época, próximo à região ali da Luz, né, da Santa Ifigênia, o que era chamado de Boca do Lixo por conta da criminalidade, enfim, já tinha uma perspectiva de fazer filmes para público, né? Então, o cinema ali com essa pegada. E o Bandido, e Mulher de Todos, o Pornógrafo, os filmes do Reichenbach nessa época, as libertinas, eles vão trabalhar muito com esse cinema de avacalho, de deglutição, mas são filmes que vão trabalhar bem com o gênero, né? Então, é um filme policial, engraçado, com atores mais populares e tal, e eles vão brincar com isso dentro de um jeito muito debochado e muito inventivo, né? O Sganzella fez um manifesto também, fala Bandido da Luz Vermelha é um faroeste do terceiro mundo, né? Então ele vai incorporar esses discursos, mas é isso, é um faroeste do terceiro mundo, né? E aí a referência vai ser o cinema de baixo orçamento, o cinema B americano, o cinema de gênero, ficção científica, enfim, cinema pornográfico, né? As revistinhas, então vai ter striptease, vai ter mulher nua, né? Eles vão por essa linha, e isso tem um público. Mas, ao mesmo tempo, o Sganzella uma hora cansou. Ele fez esses 2 filmes, mudou para o Rio de Janeiro, fundou a Bel Air com o Sganzella, com o Bressani, e fez aqueles filmes absolutamente experimentais, né? Sem dinheiro nenhum, e que não tinham público, né? E aí tem essa recusa. E muitos desses filmes acabaram sendo proibidos pela censura, né? Porque é isso, né? É um cinema que aí vai para uma linha de alargar, né, a base moral, né? E aí deixa de ser uma preocupação propriamente com o público, né? É um cinema de afronta por base, né? Assim, ele tem uma vontade de afrontar as normas.
E eu queria que você falasse sobre o trecho que você escolheu trazer pra gente de cinema marginal, que não é Esganzela, mas que é Candeias, que é Zezero. Por que Zezero e o que a gente vai ver aqui? O Candeias é uma figura muito curiosa no cinema brasileiro, muito atípica, né? O Candeias é um cara que era de uma geração mais velha, então ele não é dessa nova geração. Ele já tinha quase 50 anos quando ele fez A Margem, ele começou nos anos 50, como cinegrafista, enfim, ele fez uma série de coisas, e aí ele tinha um desejo de fazer filmes próprios, né? E ele faz A Margem, que é quase uma releitura de Limite e tal, uma coisa assim, mais etérea, que dá nome ao cinema marginal, né? É o título que eu acho que é um filme que foge um pouco dessa estética do deboche, do avacalho, enfim, da afronta, mas é o que dá o nome, né? E aí ele embrenha mesmo pro contracultural. E aí ele consegue fazer 2 filmes comerciais, que é O Meu Nome é Tonho, que é um faroeste mesmo, e O A Herança, que é uma adaptação de Otelo, né? Sem som direto, enfim, é um filme muito impressionante, protagonizado pelo Davi Cardoso, que foi um grande astro do cinema brasileiro. Só que é isso. Quem vai dar dinheiro pro Candeias fazer filme? Ele não consegue mais dinheiro para fazer filme próprio. Então ele passa quase 10 anos só fazendo filme. Ele faz O Caçada Sangrenta como longa, que é de 74, que é um filme de encomenda. E aí ele vai, quando ele consegue um dinheirinho, ele compra lá, pega uma sobra de negativo, não sei o quê, e faz o filme dele. Então ele fez alguns curtas e médias metragens. E o Zezero é um filme que surge nessa lavra. É um filme de 74, é um média de 30 minutos. Não tem proposta comercial, ele sabia que não ia estrear. Ele faz porque ele quer fazer um filme. E ele acredita naquela história. O trecho que eu selecionei é o comecinho do filme, porque eu acho um filme um filme bem experimental perto do que o Candeias vinha fazendo. Porque o Candeias era isso, né? Ele fazia um filme muito diferente. O Candeias ele sempre foi um faz tudo, né? Então ele fazia roteiro, direção, mas ele também fazia fotografia, câmera, montagem, não sei o quê. E os filmes dele têm uma identidade visual muito forte, né? Ele gostava muito de filmar com grande angular que deforma os rostos das pessoas, né? Ele gostava muito de brincar com essas coisas das risadas, dos grunhidos, de trabalhar a faixa de som. E o Zezero, ele radicaliza isso, né? E esse trecho inicial é o que... Ele é isso, né? Ele começa a dar o ponto do filme e a gente já vai ver uma série de coisas muito atípicas de um cinema brasileiro, que é isso, já é pensado porque ele não vai pagar, né? Ele não tem que pagar direitos autorais, ele não vai passar no cinema mesmo, não dá, sabe? É isso aí. Vamos contratar então 2 figuras míticas contra a baleia do cinema novo, uma mulher cinema Isso. do cinema marginal. Vamos assistir o trechinho do começo do Zezero. Escuta aqui, meu irmão. Vamos cantar nós dois juntos, mas presta muita atenção. Para agradar os homens de cima, temos que rimar em ão.
O que tem lá na cidade é que não tem no meu sertão. Que mexeu no teu juízo pra perder toda a razão. Largando mulher e filhos por aqui sem proteção. Pra dizer o que me disseram, dá pra cá o violão. A cidade tem fiado, sem vexame e amolação. Tem trabalho sem trabalho e dinheiro de montão. Silvio Santos e Chacrinhas, dando prêmios, dando a mão. Tem Roberto e Vanderleias, distraindo a geração. Mazzaropi no cinema, Rivelino no timão. Lá na vila tem Pelé, pra agradar as multidão. Sem falar nas loterias, nas promessas de patrão, nos carnê e outras coisas pra acabar com precisão. Por falar em gente grossa, qual é sua opinião? Vou-se embora dessas bandas, vou-se embora do sertão. As notícias da cidade só fala da ocasião. Pra gente como a gente, sem lá muita arrumação. Assunte aqui, meu amigo, que anda sorta enganação. Te falaram maravilhas, esqueceram a construção. Do jeito que as coisas vai, desconjuro, meu irmão. Tão esquecendo os zinhos, só pro morde o tardião. Pra gente como a gente, não se iluda com os bão. Se a gente não agarra duro, ficamos sem arrumação. Tamo com o rabo na cerca, morrendo temporão. Já dá pra ver aqui que é bem diferente, não é? Do que a gente tinha visto antes. Isso. Fala um pouco sobre esse trecho que tem nessa. Figuras nada realistas, essa mulher enrolada nos seus rolos de película, comendo os seus rolos de película. E
e a maneira como vai ter colagens, insinuação de erotismo, tudo mais meio engraçado, enfim, fala um pouco disso. Eu até acho interessante passar o Zezé junto com Vidas Secas, porque de certa forma eles vão falar justamente dos mesmos tipos de personagens. São essas pessoas saindo do espaço rural, ruim, né, para eles, né, difícil, opressivo, uma situação econômica frágil e de tentar se ir para algum lugar melhor, né? Ali no caso a cidade, né? O Candeias vai muito trabalhar essa questão da migração também, especialmente na obra dele, da pessoa que sai do campo e vai para a cidade, e que é essa história desse filme, né? Ele vai sair do campo e vai para a cidade. Só que o tratamento é completamente diferente, né? Para começar, que você foge, como o Bruno falou, desse realismo muito forte, que você vai para um tom jocoso ali, né? O personagem do Matuto ali, né? Ele mantém ali uma certa seriedade naquele momento, mas ele vai ser o protagonista do resto do filme, né? Mas você tem essa personagem, que é uma personagem bem definida, né? A gente não sabe exatamente o que ela é, se ela é uma aparição, uma alucinação, enfim. Mas ela é uma pessoa que vai seduzi-lo com o quê? Com os prazeres do consumo, né? É um filme que vai trabalhar sobre essa ideia de que você ir para a cidade, você vai enriquecer e você vai poder ter o que você quiser, né? Então ela vai seduzir ele. Olha como na cidade tem emprego. Olha na cidade o que você pode ter. Você pode ser o Silvio Santos. E o filme é isso, por isso que eu falo assim, direitos autorais. Eles têm uma hora que eles vendem carnê do baú. Né? Você tem o personagem lá com o carnê do baú, né? Você tem o Silvio Santos, aí você tem as mulheres, né? Então vai ter essa ideia de que você pode conseguir outras mulheres. Ele deixa a família para trás, né? Então, e o Candeias tem umas questões que o Candeias gosta muito de fazer, que são esses retratos desses personagens que não são o padrão de beleza e o padrão de cuidado. Então vai ter essas crianças mais desdentadas, né? Sujas, né? E você vai ter, que tá lá no Vidas Secas, né? Esse tipo de coisa. Só que o tratamento é completamente diferente, né? No Candeias. E você tem essa questão aí do experimentalismo na própria forma, né? Então o Candeias, ele vai trabalhar muito com câmera na mão, né? Ele é o operador de câmera, então a câmera está sempre em movimento. Ele não tem dinheiro, então o filme sem som, né? O som é uma trilha sonora, uma música feita ali que vai um pouco contar essa história, mas não tem som sincrônico no filme, né? Quase tem momentos, inclusive, de silêncio. Você vai fazer o quê? Você não tem como fazer ele filmando ali, chegar no trem e tal. Então você faz como? Você cola, né? Você pega imagens da cidade, recorta a foto dele e vai colocando em cima. E aí, inclusive, com as moedinhas de dinheiro, que é o que vai, né, mover o personagem. Então, e essa mulher, que tem essas películas e tal, tem uma coisa vulgar nela que o Candeias vai trabalhar muito, né? Então, a hora que ela vai comer a película, eu não sei se deu pra ver, mas, por exemplo, ele faz um plano da boca fechada, assim, o dente todo sujo dela, né? Então, isso faz parte dessa linguagem de afronta, né? De você repensar modelos, repensar a ideia do bom gosto, né? Porque é isso, não existe. Bom gosto é uma fabricação, né? O corpo humano é isso. O corpo humano tem essas questões, né? O corpo humano tem, né, sujeira, suor, né? Tem, né? E esses filmes vão avacalhar nisso, vão levar ao limite, né? Eu acho interessante já, né, projetando um pouco mais adiante, porque a gente pensa muito no cinema novo e no cinema marginal como esses dois grandes polos de estudo, de produção. E o que a gente teve desde então? Porque imagino que o cinema marginal também não tenha sustentado, até porque ele me parece muito economicamente inviável, que a gente já entende por quê, a gente até viu um trecho das produções que são feitas, que também não tinham intenção de serem lucrativas. A gente tem grupos ou polos de produção igualmente expressivos desde então, porque a gente está falando dos anos 70, né? A gente tem outros movimentos, porque a gente ainda tem essa fixação teórica, histórica, pelo cinema novo, pelo cinema marginal. Eu acho que alguns pontos a gente pode pensar. Eu acho que um ponto é isso, a ideia de um cinema moderno, que é o cinema que rompe, né? E é um cinema preocupado socialmente, enfim, que rompe. E a nossa historiografia ela é muito escrita por esse caminho, né? O Revisão Crítica, apesar de ser um livro muito publicitário em certo sentido, ele traz uma linha de pensamento que, de certa forma, é adotada posteriormente. O cinema novo, ele é marco. Ele continua sendo o marco do cinema brasileiro. Desde então, ele é o marco do cinema brasileiro. Se você vai ler
os grandes nomes da historiografia, como Paulo Emílio de Salles Gomes, o próprio Alex Vianney, enfim, vários nomes que vão seguir. Se você pega, por exemplo, o Nova História, História do Cinema Brasileiro, Nova História do Cinema Brasileiro, o Cinema Novo é o marco, né? É o divisor de águas. O Nova História do Cinema Brasileiro, inclusive, que é um livro muito bom. Ele é um livro em 2 volumes. O primeiro volume acaba e começa o segundo volume com o quê? O Cinema Novo, é o divisor de águas, né? Ele abre para um outro campo do cinema. E a gente não superou isso ainda. Né? Então, esse cinema contestação que vem dessa época continua sendo um marco historiográfico. Por isso que a gente nunca consegue superá-lo. Né? Já virou mítico. Como a gente vai superar isso? Porque ele era o que o Humberto Mauro foi, enfim, que essas outras figuras foram. O cinema novo hoje é isso. E a gente está sempre perseguindo o cinema novo, inclusive fora do Brasil. Né? O cinema novo continua sendo a estética de referência, é Glauber Rocha. Né? É o cineasta. Quando a gente fala de cineasta brasileiro, é o Glauber Rocha. Né? E isso tem muitas contestações ao longo da história e você encontra muitos personagens que vão se frustrar com isso. Por exemplo, nos anos 80 teve não é bem uma escola, mas teve um grupo de pessoas mais ligados a uma estética que seria o pós-moderno. Né? Que são esses filmes que trabalham com uma ideia, foge completamente do realismo e vai além. Então trabalha muito com diferentes cromatismos, então a iluminação é azul, a iluminação não é nada naturalista, tem uma coisa meio over da encenação, vai trabalhar muito com gênero e com metalinguagem. E aí a galera fala assim, não, mas como assim seu filme é do Brasil? Eu acho que o Gervitz ou o Guilherme de Almeida Prado falam, como assim seu filme é brasileiro? Mas ele não fala da favela, ele não fala... Não, mas o cinema brasileiro é muito mais do que isso, né? As pessoas vivem na cidade, não sei o quê. O Wilson Barros, que dirigiu Anjos da Noite, por exemplo, que é um filme muito político, especialmente pelo prisma de hoje. Na época ele não foi entendido como um filme político, mas é um filme absolutamente transgressor, né? E ele falava, cansei de filme da mandioca. Porque é isso, o que era o filme da mandioca? É um filme que vai falar sobre problemas agrários, da terra, não sei o quê. Existe uma outra, o Brasil é muito grande, tem mais do que isso, né? Mas a gente ainda está sempre rompendo, porque quando a gente pensa no cinema da retomada, que é o que vem depois, anos 90, qual que é o cinema que vai dar certo? É Central do Brasil, Cidade de Deus, que vai voltar a trabalhar com temas que eram caros para o cinema novo, que é o sertão, é a favela, né? Lógico, tratamentos estéticos diferentes, enfim, mas que vão trabalhar com essa lógica de um cinema mais politizado, de um cinema que vai retratar o povo, e é o que faz sucesso ainda. Se a gente pega, por exemplo, tudo bem, o Aqui Ainda Estou Aqui é um filme que vai falar de um personagem, né, de classe média alta, enfim. Mas é um filme muito político e que vai trabalhar com uma situação muito forte da política brasileira. Quando a gente vê os filmes do Kleber, Bacurau, né, o novo eu ainda não vi, o Agente Secreto, não sei. Mas Bacurau, Aquários, tem uma coisa da resistência, da questão da esquerda que ainda baliza o nosso cinema. Você vai encontrar isso no cinema novo muito forte, porque a contracultura em si existe, mas essa ninguém vê. Porque você teve aquele movimento ali do novíssimo cinema brasileiro, no final dos anos 2000, aquelas figuras como Felipe Bragança, Marina Meliandi, enfim, que vão fazer, pessoal lá do Alumbramento, que vão fazer filmes mais transgressores em termos de forma, filmes de baixíssimo orçamento, mais debochados, enfim. Mas são filmes muito pontuais, porque eles não são meio insustentáveis, né? Dentro de uma lógica. Eu acho interessante isso que você disse, porque parece que, de certo modo, a gente está sempre referenciando ou atualizando, que seja modernizando, mas as balizas continuam sendo essas eternamente, né? A gente tem essa obsessão pelo realismo social brasileira, que vem muito disso. Daí, quando o nosso cinema brasileiro vai fazer Até que a Sorte Nos Separe, De Pernas pro Ar, a gente fala Globo chanchada, que é mais uma vez a nossa maneira de pensar chanchada, agora chanchada com essa cara de Projac, Sim. Que continua tendo uma referência da chanchada. Parece que a gente não conseguiu trazer um modelo completamente de ruptura. A gente está sempre referente a isso, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala a gente, né, tipo, pensar a parte intelectual, né, do quem pensa o cinema, os críticos, a academia, enfim, os pesquisadores, existe um preconceito muito forte com o cinema popular e com o cinema de gênero. Ainda existe. Muito forte. Por mais que tenha pessoas que pesquisem isso na academia, que tenha críticos dedicados, é muito forte. Né? Comédia, então, nossa senhora, comédia não pode ser... O Brasil, assim, comédia é só pro público, é tudo de mau gosto, não sei o quê.
A gente hoje fala bem da chanchada, né? Mas a gente não consegue ver os filmes contemporâneos que vão por essa linha como algo positivo. Então, a chanchada, execrada na época, hoje reavaliada. O cinema dos anos 70, da Boca, lá, chamado de porno chanchada, né, as comédias eróticas, na época era uma desgraça do cinema brasileiro. Hoje ainda não é bem visto, mas assim, já tem parcelas de recuperação maiores. Esses filmes eu falo, né, assim, as Globo chanchadas, daqui 20, 30 anos a gente vai estar falando, olha como era transgressor de pernas pro ar, até que a sorte nos separe, enfim, olha como que eles traziam certas questões, enfim. Né, porque é um pouco disso, a gente tem uma dificuldade, né, e a nossa lógica é muito, né, de um intelectual de esquerda, que vai pensar a realidade social, né? Então você tem essa questão de que os filmes têm que ser políticos. É o cinema de mensagem ainda, às vezes o cinema que tem a importância é mais relevante do que um filme experimental, um filme que vai avançar em termos de linguagem. Então aí você tem essas celebrações. Se o mundo vê, então, a gente adora. A gente gosta, né? O público brasileiro gosta de ver o cinema brasileiro sendo celebrado lá fora, especialmente se for importante. Parece também um pouco síndrome de vira-lata, no sentido de que a gente pode valorizar nosso próprio cinema se os gringos disserem que é bom. Completamente. E daí vem Oscar, daí vem Sim. Cannes. Poxa, mas ganhou Oscar, então é bom. Vamos dizer, a gente precisa dessa validação externa. E assim, não é tirar o mérito do filme, não é isso. Mas é questionar os modos de recepção disso. E os modos de pensar isso dentro de uma historiografia, né? Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo do Hermano Pena, que é um cineasta que fez Sargento Getúlio, que eu acho que é o filme mais famoso dele. Ele é um cineasta que começou nos anos 80 e continua em atividade. E quando eu entrevistei ele me falou que para ele, o cinema novo não acabou. Ele falava assim, daqui 100 anos, quando forem pesquisar o cinema do século XX, Sargento Getúlio, que eu faço, vai ser cinema novo. O cinema novo vai ser mais largo, porque é essa ideia de que o cinema... Se você pega os filmes do Hermano, esteticamente, eles são muito diferentes, né, dos filmes do cinema novo, mas ele tem uma preocupação de mostrar o brasileiro, o sertão, ele vai ter uma preocupação do realista, socialista, né, com essa pegada, assim, que está nessa perspectiva que continua. Só mudaram as formas de fazer. Mesmo no nosso cinema de gênero, eu me interesso muito por terror também, assim. Quando a gente vê, tem uma nova produção de horror, de ficção científica. Bacurau é isso, né? Faroeste tem seus momentos de terror, tem ficção científica com seus drones OVNI, tem coisas parecidas no Agente Secreto, eu tive a oportunidade de ver já. Tem curtas também que são produzidos cada vez mais tentando representar minorias e outras comunidades pela perspectiva do cinema de gênero, que também parece assim, e daí a gente fala, porque nosso referencial é José Mojica, nosso referencial é Zé do Caixão. Então, assim, a gente só consegue fazer isso como forma ainda de resgate ou de atualização, não de ruptura ou proposta de algo totalmente novo, né? Eu até acho bom quando se recupera algumas figuras que são menos canônicas, por exemplo, Mojica. Teve muito tempo que, né, não conseguia sobreviver de fazer filmes, né? Acho bom que recupere, né? Mas eu acho que a gente... precisa muito desses mitos, né? Não tem como. É difícil você fugir, porque você... Não necessariamente ruim, mas assim... É difícil, né, passar pra frente além disso. E eu acho que tem pessoas no cinema de horror que fazem muitas coisas próximas de um Mojica, que vai, né, pro gore, enfim, mas que foge completamente. Eu até acho que o cinema de terror, que hoje faz mais sucesso em termos de pensar mercado, mas um mercado paralelo, que é o de festival, de filme, é o que mais se afasta de um Mojica. Porque o Mojica, ele tem aquela coisa visceral, gore, né? E eu penso, por exemplo, os filmes da Juliana Rojas e do Marco Dutra, né? Trabalhar Câncer e tal, que são belos filmes, mas são filmes com outra pegada, né? E eu acho que são justamente os filmes que têm uma preocupação social, esses filmes de gênero, com uma preocupação social, que vão trabalhar com uma questão política mais facilmente identificável, que se dão melhor no circuito de festival, no circuito mundial, do que, por exemplo, o Rodrigo Aragão, que vai fazer o gore mesmo, que vai fazer, sabe, o escracho, que vai fazer uma coisa que mais próxima do Mojica. Sim. Quando a gente pensa também Gabriel Mascaro, O Último Azul, outro filme também de festivais, super premiado, que está com uma bilheteria expressiva comparando com o que a gente tem hoje. Certamente. Também uma atualização desse road movie, dessa ideia da imigração, do imigrante, do refugiado, mais transportado para a Amazônia. Sim. Então a gente continua, de certo modo, resgatando isso e atualizando os cenários e contextos econômicos, talvez, né? Sim, certamente. Eu acho que esse filme, especialmente,
ele vai trabalhar um pouco com a lógica da ficção científica também e tal, porque esse flerte com os gêneros hoje faz sucesso, né? Uhum. E o Mascara é um cara que entendeu, né? Porque os filmes dele, se você pega os documentários dele, ele sempre trabalhou com esse tipo de tema. Ele só agora tá largando as fronteiras, né? Mas eu acho que esse cinema é o que consegue, né? De certa forma. O cinema ele não existe sozinho no mundo, né? Então, para o filme circular, ele vai precisar se amparar não só numa ideia do que a imagem que se tem do cinema brasileiro e do Brasil, como também das modas, né? Dos trejeitos que se faz no cinema internacional contemporâneo, né? Então você vai ter, quando você assiste um cinema de uma década, né, de diferentes lugares, você vê que todos eles têm características similares, né? Tem uma época que tem mais dilatação do tempo, então os filmes planos mais longos, aquele tempo mais rarefeito. Uhum. Aí tem a época que tem umas coisas muito cortadas, muito rápidas, super pop. Faz parte, né? Eu acho que a gente não tem muito como escapar disso, especialmente se você quer fazer sucesso, Uhum. né? A gente vai aos poucos se encaminhando aqui já para um encerramento, a não ser que também que apareçam questões. Já tem uma, já vou abrir aqui para o Érico. Mas eu queria te perguntar, eu disse antes que nós dois somos críticos lá da Bracini, e tem um exercício interessante que a gente faz de 10 em 10 anos, que é de pensar os melhores filmes da história do cinema brasileiro, que é uma tarefa dificílima. A gente teve uma votação 10 anos atrás, tá justamente no processo de repensar essa lista, que é uma convenção, mas serve também para tirar o termômetro de uma geração. E naquela época, se não me engano, a gente colocou Limite, muito Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, muito Glauber Rocha. Nelson. Era muito cinema novo, Eduardo Coutinho. Você percebe isso se reafirmando? Você percebe novas tendências? O que você acha que pode modificar ou aparecer de diferente nessa percepção que a gente tem do cinema brasileiro hoje? Eu acho que pode haver inversões de posição, mas eu acho difícil fugir desses cânones. Uhum. Especialmente desses cânones, né? Cinema novo, esse cinema mais político. Eu imagino que, por exemplo, vai aparecer todos os filmes do Kleber Mendonça, todos os longas vão aparecer na lista, ele vai ser o cineasta que vai entrar no panteão aí como Nelson Pereira, porque são filmes que conversam, a crítica gosta muito, né? Uhum. E eu acho que deve sair umas coisas que se tornaram polêmicas. Por exemplo, os filmes do o Padilha, eu acho que tá com os 3 longas dele na época, o Tropa de Elite 1, 2 e o... Isso foi bem controverso, o inclusive. Ônibus 174. Colocar Tropa de Elite 2 ali. Que eu acho que hoje cai. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, devem aparecer questões que passaram a ser pauta do pensar o cinema, que são questões identitárias. Então, deve aparecer provavelmente mais diretoras mulheres, mais diretores negros, deve aparecer histórias mais voltadas para a questão LGBTQIA+. Eu imagino que, aí vamos ver, né? Eu acho que deve manter uma tendência, que é uma coisa que me incomodava na outra lista, particularmente, é que tinha muito filme contemporâneo. Uhum. Então, assim, eu acho que 40% da lista devia ser anos 2000 para frente. E que me parece que descarta uma parte da nossa história. Né? E a lista anterior também tinha essas coisas, né? Então, por exemplo, comédias. Quantas comédias tem na lista? Devia ter umas 4, 5. Geralmente comédias assim mais canônicas, né? Eu acho que tinha o Homem do Sputnik, devia ter a Marvada Carne, que agora está sendo 40 anos sendo relançado. Coisas muito pontuais, né? E você tinha fases do cinema brasileiro, momentos que quase não tinha representação. Então, assim, o cinema popular da Boca do Lixo não aparece quase nada. Cinema de horror, Mojica praticamente, né? Então você... E lógico, né? Consensos, né? Listas, né? Elas derivam de muitas pessoas votando e o que aparece é o que é mais votado. Então são os filmes mais vistos. Não tem como fugir, né? Tem que ver quantas pessoas também elas estão inseridas nesse processo de ver filmes brasileiros, né? Filmes antigos, né? Não só acompanhar o circuito, quais os interesses no cinema brasileiro propriamente, né? E aí você vai com o que é mais popular. Então, assim, eu acho que vai mudar muita coisa, mas eu acho que os cânones, esses vão continuar lá no topo. É difícil a gente gostar, por exemplo, de uma Boca do Lixo se a gente não assiste esses filmes, se eles não estão preservados, não estão circulando, não estão acessíveis, de a gente ver menos, enfim, a coisa se retroalimenta. Né? Certamente. Érico. Acho que eu sinto, como público, até muito pouco tempo atrás, Pernambuco entrar nesse meio, até o mesmo Rio Grande do Sul, muito aqui nesse eixo Rio-São Paulo, né?
Quer dizer, o cinema novo, por mais que o Glauber estivesse falando de uma Bahia, Vidas Secas vai falar de Lagoas, não existia polos de produção e nem cineastas. Queria saber se isso realmente procede. E uma outra questão é a questão, quando se fala de mercado, de público, é pensar, assim como no livro, né, o número de livrarias, o número de salas de cinemas numa época dessa. Porque, de repente, está se falando de um público também desse eixo, ou desse sudeste, né? Então, eu queria só tentar trazer um pouco isso e como é que era essa realidade para esses cineastas, se tem algum registro, até numérico mesmo, quantitativo, de quantos cinemas. E a outra curiosidade é Orfeu, apesar de ser uma produção francesa, mas retrata efetivamente a favela, né? E ganhou prêmios, isso em 59, se não me engano. Né? Essas duas. Bom, eu vou falar primeiro do Orfeu, que eu acho que é mais rápido. Sim, é uma produção francesa com parte do elenco brasileiro e tal, né? É um filme que é filmado no Rio de Janeiro. É um filme de sucesso e ele é referência, né? Mas é isso, para mim não é uma produção brasileira, né? É uma produção quase toda francesa, que tem, inclusive é isso, representou a França no Oscar. Ele ganhou Cannes, ganhou o Oscar, enfim, ele foi um filme muito premiado, que tem uma coisa de exaltar, né? Já existia filmes, né? O Nelson já tinha feito o Rio 40 Graus, que é um filme que vai para os morros, né? Mas é um filme, eu particularmente acho um filme que vai um pouco dessa lavra que o cinema novo vai criticar, que é um retrato muito estilizado, né, do que seria a favela, né? Que está um pouco nessa linha do que eles vão criticar, por exemplo, no Pagador de Promessas, né? Que é um filme que tem uma coisa meio idealizada, né? Um olhar meio de cima, né? Mas certamente ele ajuda a internacionalizar uma imagem do Brasil, né? Inclusive na música, né? Porque aí vai ter música do Tom Jobim, né? Enfim, que são essas referências da Bossa Nova. Então ele já ajuda, né? Quando Cidade de Deus chega lá em 2003 e tal, faz sucesso, a gente entende, né? Porque é a imagem que a gente ainda tem, né? Que se tem lá fora do Brasil, né? Quanto à regionalização, o Glauber ele começa fazendo mesmo na Bahia. A Bahia tem esse movimento. O Vidas Secas, embora se passe no sertão, e esses filmes se passem no sertão, eles são produções cariocas, né? Mas existe, né? Eu acho que por boa parte da história, núcleos, focos, né, de cinema feito no Brasil inteiro, né? Então hoje é um conceito que já é controverso, que já não se aceita tanto, que era a ideia de ciclos regionais. Que quando a gente fala no cinema silencioso, a gente fala que existiam ciclos regionais, que era o ciclo de Pernambuco, porque você tem uma produção focada lá no cinema nos anos 20, você tem o ciclo de Campinas, você tem o ciclo de Pelotas, enfim. Que são cidades que não necessariamente são capitais, né? Então você tem cidades do interior, em Minas Gerais você vai ter Cataguases, que é onde tem o Humberto Mauro, você vai ter outras cidades produzindo, porque a produção ela não necessariamente ela seguia, né, por esses mercados. Claro, o grosso da produção e o grosso dos cinemas estão no eixo Rio-São Paulo. E continuam, né? Eu acho que, numericamente, quantitativamente, eu acho que o grosso das produções são feitas em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o grosso dos cinemas estão nas metrópoles, né? As cidades, hoje em dia, especialmente, né, cidades pequenas, quase não tem cinema, eu acho. Eu não vou ter isso de cabeça, mas a Ancine eu acho que lança todo ano. Eu acho que são por volta de 90% das cidades que não tem cinema. Uma coisa assim, é um número muito absurdo. Eu lembro que a gente tinha voltado a restituir o número de 3.000 salas de cinema no Brasil, que a gente já teve muito mais do que isso, perdeu com pandemia, então nem se fala. E agora, acho que o último que a gente tinha atualizado, a gente tinha voltado às 3.200 salas de cinema no Brasil inteiro. Antigamente tinha muito mais. Se a gente pensa, por exemplo, que nos anos 70 a gente chegou a ser 3.500 salas para 90 milhões de habitantes, e hoje a gente tem 220 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes, e com menos. E hoje as salas são concentradas, né? Porque antigamente a gente tinha uma sala de cinema, que era um prédio enorme com 1.000 lugares, e hoje você tem multiplexes, né? Então você tem, por exemplo, qualquer cineminha hoje tem 4, 5, 6 salas. Né? Então é bem mais concentrado nesse sentido, né? E a questão da produção, você tem uma fase... A gente hoje fala muito, Pernambuco está em evidência de novo, desde os anos da retomada, e esse tipo de produção ela começa a aparecer mais porque você tem incentivos, né?
Quando você tem uma descentralização da produção como projeto político de incentivo, facilita muito, né? Você só consegue fazer filmes nesses lugares porque você tem um apoio, né? Uma grana que vem do Estado, né? Verbas, diferentes mecanismos. Então você tem esse apoio que facilita você ter uma produção. E o cinema ele é construído com o tempo, né? Ninguém vai fazer um filme e de repente, nossa, ganhou tudo, virou tendência. Não, você tem um movimento. O cinema de Pernambuco, essa fase aí, ela começou nos anos 90, né? E que está dando frutos, faz um tempo já, mas está dando frutos ainda, né? E você tem esses regionalismos de diferentes lugares muito por conta disso. Antigamente também tinha outra coisa, né? Você não tinha necessariamente essas medidas, né? Esses apoios de financeiros. Então você, por exemplo, o Glauber, ele tem que sair da Bahia para continuar fazendo filme, porque o dinheiro vai estar no Rio de Janeiro. E ele vai conseguir dinheiro em Minas Gerais, ele vai conseguir onde tem dinheiro, né? Então é onde você vai conseguir. Mas existem os resistentes, né? Essas cinematografias, elas só continuam existindo porque você tem pessoas que continuam fazendo filmes, né? Então você vai ter lá nos anos 70 o Edgar Navarro, que surge com um movimento que vai bem na linha do cinema marginal. Filmes de Super 8, sem dinheiro nenhum, ultra transgressores moralmente, e que eventualmente consegue estrear no média-metragem, no longa-metragem, e vai fazendo, como pode. Não tem uma perenidade, eu acho que é muito difícil alguém viver propriamente de só fazer filmes no Brasil, mas você tem esses focos de resistência que estão aí, né? E estão desde o cinema silencioso, né? Então Eu acho que esses aportes regionais são fundamentais, né? Quando a gente lembra que o cinema pernambucano é muito forte também, porque existe a Fulcultura, sim, né? Que é um edital regional que tem há muitos anos e que está permitindo que as pessoas façam seus curtas e dos curtas passem a fazer longas, etc. Que aconteceu, por exemplo, com Nara Normandi, Tião, etc. O caso Kleber Mendonça é excepcional, porque daí são mega produções com vários países, Agente Secreta, coprodução Brasil, França, Holanda, Alemanha. Hoje, né? Mas se você pensa ali no começo, o Som ao Redor, que é um filme de baixo orçamento, que eu acho que custou 1 milhão e pouquinho. O mesmo Retratos Fantasmas que ele fez agora, que já era um orçamento bem mais reduzido. Essas pessoas vão crescendo, né? O Gabriel Mascaro começou fazendo Doc TV. Exatamente. Ou seja, ele fazia filme que era o dinheiro de um curta, de um média de TV, que era 50 minutos. Era para fazer com 110 mil reais, ele fazia um longa-metragem. E lançava nos festivais. Eventualmente, já era aí o Último Azul. E tem uns polos também em Minas Gerais, eu vejo como um polo super expressivo, né? Quando a gente pensa o pessoal da Filmes de Plástico ali, André Novaes Oliveira, Gabriel Martins. Tem o João Dumans, Alfonso Shoa, tem um núcleo muito forte também em Minas. E Minas já teve fases, né? O Grupo da Teia, enfim. Mas eu acho que é sintomático a gente pensar que esses estados que têm uma produção mais perene, todos eles têm um apoio perene. Porque tem estados que sofrem muito com isso. E é muito comum você ver cineastas do Maranhão, né, do Pará, da região norte do Brasil, né, que não tem apoio nenhum. Né? Então eles dependem quase exclusivamente de medidas federais, então fundo setorial e tal, que tem geralmente parcelas, né, para essas regiões, para conseguir fazer. Só que isso aí, de vez em nunca, né? Aparece um a cada 2, 3 anos, não tem uma continuidade. E aí, hoje em dia, teve um boom por conta da Lei Paulo Gustavo, porque aí o pessoal tá fazendo muitos curtas-metragens, às vezes consegue esticar e pega o dinheiro de um curta e faz um longa, né? Faz como dá. Mas é isso, é só isso que possibilita que essas pessoas consigam fazer cinema, porque não existe, porque assim, o cinema no Brasil, infelizmente, não é lucrativo, né? É muito difícil você fazer um filme que vai ser amplamente visto nos cinemas, vai estrear todas as redes de shopping e que vai levar como ainda estou aqui, 6 milhões de espectadores. Ou uns 150 mil espectadores do Último Azul, que é uma marca impressionante para um filme desse. Né? Esses filmes mal conseguem estrear, né? Você não tem espaço, você tem um mercado completamente dominado. As questões são estruturais. O cinema brasileiro ainda não conseguiu superar isso. Isso é uma discussão que tem lá, nossa, todas as fases. Se você vai ver os congressos de cinema dos anos 50, eles já discutiam isso. É sempre um problema, né? E a gente, enquanto não superar esse tipo de coisa, se você quiser manter o cinema vivo, você tem que ter esse tipo de medida, né? Que faz parte, né? Eu até acho que existem outras maneiras hoje de chegar no público, né? Que não necessariamente as salas de cinema. Mas você precisa ter políticas públicas de incentivo a ver os filmes.
né? Você tem que ter plataformas, por exemplo, o Mink vai lançar agora, né, uma plataforma. Você tem o Itaú Cultural Play, que é voltado para filmes brasileiros gratuitos. Você tinha antigamente a Programadora Brasil, que levava filmes em DVD para cineclubes. É uma forma de você difundir o cinema brasileiro. Você tem que educar as pessoas de que existe cinema brasileiro, que o cinema brasileiro pode ser bom, que o padrão de cinema não é só o cinemão hollywoodiano, enfim, Marvel, enfim. É o desafio da leitura também, né? Hoje em dia a gente enfrenta, né, o número de leitores diminui, quem lê literatura lê muito menos, né, muito mais livros de autoajuda, você tem livros religiosos, você tem esses livros de colorir que estão na moda, né, que são publicações, né, eles fazem parte do mercado livreiro, mas eles estão fora do escopo artístico, por assim dizer, né. Então, hoje, o que eu acho maravilhoso, assim, best-seller no Brasil são 4 mil livros vendidos. 4 mil livros para uma população de 215 milhões de pessoas não é nada. E para o cinema, enfim, só já encerrando, eu acho que a gente está sempre falando dessa crise. A gente está ao mesmo tempo mencionando um momento de ouro para o cinema brasileiro. Acabamos de ganhar o Oscar, ganhamos 2 prêmios em Cannes, estamos super representados, ganhamos prêmios em Berlim. E a gente está aqui falando sobre a grande dificuldade de chegar ao público, de ser financiado, de ser distribuído. Então tem um momento que esse grande prestígio não necessariamente está se traduzindo numa infraestrutura excelente para a gente continuar ou desenvolver uma indústria. Então a conta ainda não fecha, mas é o motivo pelo qual a gente está inclusive discutindo aqui. Gabriel, não sei se tem alguma coisa que você queira dizer, alguma consideração para a gente ir encerrando essa conversa. Não, acho que a gente cobriu bem, se vocês tiverem alguma questão. A gente foi de limite a agente secreto, eu acho que deu um belo panorama. Então eu te agradeço, eu fico muito feliz de terminar com a tua participação, eu admiro demais teu trabalho e tua pesquisa, e eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de também ter um olhar panorâmico para o cinema brasileiro, também entender esses grandes movimentos históricos como, enfim, contextualizados dentro de um momento. Às vezes a gente tem um pensamento meio Wikipédia, achar que as coisas existiram. Então, existiu o cinema novo, então existiu. Tá, mas como? Por que motivo? Como acabou? O que veio depois? Então, acho que esse é um esforço justamente de pensar as coisas dentro de um contexto social e político preciso. Então, obrigado por isso. E é isso, a gente espera que o cinema continue sempre muito vivo aqui na Fundação, que a gente tenha um segundo ciclo de conversas, no qual você vai ser muito bem-vindo, a gente te traz de novo para falar um pouco mais, tem muita coisa ainda para falar de cinema brasileiro. Cinema brasileiro tem um mundo. É inesgotável. Então, muito obrigado a todos, pessoal que também vê a gente no YouTube, porque esses vídeos estão todos gravados, primeira, segunda, todas as conversas estão lá, prestigiem, porque elas foram excelentes. E é isso, obrigado a todo mundo. Obrigado.